São 9 horas e 30 minutos, tempo chuvoso na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 15 graus. A temperatura mínima prevista é de 15 e a máxima de 25 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. São Paulo em 2017. O que esperar para a cidade a partir de 1º de janeiro? Tatuagem e autoestima. Tatuadores se especializam na cobertura de cicatrizes. O estágio como porta de entrada para o mercado de trabalho. E o crescimento das bandas independentes no cenário musical. Este e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Mulheres que sofreram algum tipo de acidente, violência ou removeram uma parte ou todo o seio têm que conviver com cicatrizes desses eventos traumáticos. Porém, o que seria motivo de vergonha e tristeza se transformam em beleza e superação quando as marcas são cobertas com tatuagens. Pensando nisso, tatuadores se especializaram na técnica minuciosa de cobertura de cicatrizes. Confira na reportagem de Juliana Santana. Em 2009 eu estava com 30 anos, quando eu passei pela minha primeira cirurgia, mastectomia, É uma cirurgia que eu tive que tirar alguns quadrantes da mama devido a um problema chamado gigantomastia. Foi uma coisa muito pesada na época e eu fiquei super abalada, mas eu tive apoio dos meus familiares e comecei a fazer o tratamento. Então eu fiquei por 5 anos com a prótese, sem auréola, sem mamilo. Comecei a ver fotos e histórias de mulheres que passaram por problemas como o meu e até por problemas mais graves que o meu. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, mas é só uma tatuagem. Para uma mulher como eu e como outras que já passaram por todo esse processo, é uma tatuagem muito significativa. O procedimento mudou a minha vida. Hoje eu consigo ser uma pessoa bem mais liberta de complexos que antigamente me faziam muito mal. Casos como o de Tânia podem servir como motivação para que outras mulheres busquem uma melhora na autoestima após uma delicada cirurgia, tornando-se um bônus mais do que bem-vindo. Remoção de toda ou uma parte do seio, acidentes ou agressões. Casos como esses podem deixar terríveis cicatrizes, tanto físicas quanto psicológicas, na vida de uma mulher. Por isso, um grupo de tatuadores resolveu cobrir essas cicatrizes com desenhos. Assim, essas lembranças ruins se transformam em empoderamento feminino, superação e arte. As pessoas vão escolher segundo a capacidade que elas têm de lidar com aquele sofrimento que elas carregam, com a marca. Então é muito provável que algumas pessoas, por não conseguirem lidar com aquilo que está marcando o seu corpo e ela não está gostando, ela vai fazer a tatuagem, eu acho legítimo. Eu faria, se algo me incomodasse, se eu tivesse alguma cicatriz, eu acho super legal, a pessoa tem que fazer o que ela se sente bem. Tudo que a pessoa pode fazer para levantar a autoestima dela é super válido, então eu tomo super apoio. Principalmente para fazer cobertura de abdominoplastia e de mastectomia, que realmente agride muito o corpo feminino, assim, a operação, E aí, com isso, acaba que elas cobriram com flores, com desenhos de raminhos ou borboletas, coisas bem femininas, assim, delicadas, e ficaram bem contentes, assim, deu bastante certo. Muitas vêm com aquela ideia, não, quero só cobrir mesmo uma cicatriz, porque me incomoda. Às vezes nem curtiam tanto a tatuagem, assim, mas aí depois, por tirarem aquele peso da cicatriz e viram que a tatu realmente ficou bonito no corpo, voltam para fazer mais. Assim, uma cicatriz que às vezes é motivo de roupas mais longas e vergonha do corpo, vira pano de fundo para a arte quando tatuadores talentosos conseguem cobri-las com desenhos e cores, mudando a perspectiva de um possível trauma. Ainda falando de tatuagem, mas agora relacionada ao mercado de trabalho, a relação entre ela e as empresas nem sempre é amistosa. Os desenhos corporais dividem opiniões, geram estigmas e preconceitos na área profissional. Confira na reportagem de Renata Estimo. Recentemente, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a proibição de tatuagens a candidatos para cargo público. Pela decisão, só poderá haver algum tipo de restrição caso o desenho expresse incitação à violência.
A tatuagem é uma antiga forma de expressão apreciada no mundo inteiro. Porém, essa arte sempre foi tratada como tabu dentro do mercado de trabalho, principalmente no setor corporativo, que é tão conservador. Antigamente, os desenhos corporais não eram aceitos por empresas e recrutadores. Hoje, com o crescimento do número de tatuados, o preconceito vai perdendo a vez. Mas, e na área profissional? A visão das empresas realmente mudou em relação às tatuagens? A tatuagem hoje, ela virou algo comum, na verdade. Antigamente poucas pessoas eram tatuadas e não era um assunto, né, muito falado no mercado. Hoje as pessoas não têm apenas uma tatuagem quem gosta, geralmente tem 2, 3, 4. Então houve uma abertura no mercado, sim, tá? É um pouco mais aceito, mas ainda, como eu coloquei no começo, tem realmente essa restrição. Recentemente, o NUB, Núcleo Brasileiro de Estágio, ouviu mais de 14 mil jovens para uma pesquisa de mercado. 25% deles disseram que se tivessem que contratar alguém, teriam alguma restrição com candidatos tatuados. O pessoal te vê assim, todo tatuado, já acha que ou você é, vamos dizer, ladrão, ou é envolvido no crime, ou, você é uma pessoa que não é normal, né? Que é o mais comum, mas já perdi muita oportunidade já. Diz que em algumas áreas ainda existe bastante preconceito, principalmente quando se trata de lidar com o pessoal mais velho, banco, a área de advocacia, que você vai lidar com um público que não está acostumado com a tatuagem ainda. Mas os outros mercados, no geral, assim, eu acho que já diminuiu bastante a questão do preconceito. Inclusive até na área militar também, que a gente tem bastante cliente que é policial, serve o exército, é bombeiro. Para quem tem muito desejo realmente de fazer uma tatuagem, eu indicaria fazer em um lugar que as pessoas não vejam, né? Então, na perna, de repente, é um lugar que raramente as pessoas vão estar vendo. Na nuca, né, que o cabelo cobre para quem, né, para mulher, na verdade. Nas costas, um pouco mais embaixo. Então, lugares assim, que quando você estiver nos finais de semana, ou numa praia, ou realmente curtindo o seu lazer, você possa usar uma roupa que você mostre, né? Mas que no seu dia a dia realmente a pessoa não imagine que você tem uma tatuagem. Para alguns cursos de graduação, o estágio é obrigatório, e mesmo quem não precisa cumprir essa norma, procura uma chance de ingressar no mercado de trabalho. A repórter Joyce Farias acompanhou a rotina de uma estagiária e conversou com especialistas sobre o tema. Trabalhos, provas, palestras, atividades extracurriculares. A vida de um universitário não é mesmo fácil. Além de todo esse calendário, uma das maiores preocupações dos estudantes durante a faculdade é adquirir experiência para conseguir um bom emprego após a conclusão do curso. O estágio é a melhor forma de se preparar para a concorrência acirrada do mercado de trabalho, já que oferece ao aluno a chance de colocar em prática aquilo que aprende na sala de aula. No entanto, algumas empresas confundem o papel do estagiário. Ou ele é sobrecarregado de tarefas, ou fica apenas tirando cópias e servindo cafezinho. E quem nunca ouviu aquela história de que se alguma coisa der errado, a culpa é do estagiário? Outro problema é que, com a crise, há uma oferta cada vez menor de vagas. De acordo com a Associação Brasileira de Estágios, apenas 5,8% dos mais de 17 milhões de estudantes de nível superior e técnico conseguem assinar um contrato. A estudante de Publicidade e Propaganda, Gabriela Galvão, sabe o que esses números representam na prática. Depois de quase 7 meses enviando muitos currículos e esperando, pelo menos, ser chamada para uma entrevista, ela conseguiu o seu primeiro estágio em uma agência de comunicação empresarial. Gabriela é estagiária de criação e, além de conhecer as ferramentas de sua área de atuação, precisa de uma outra habilidade: administrar a sua rotina. Ela sai da faculdade direto para o trabalho, mas garante que vale a pena correr um pouquinho para dar conta de todas as atividades. Olha, corrido para conciliar sempre fica, não tem como não ficar. Mas foi bom, porque assim, você amplia muito a sua visão do que é a comunicação no geral. Os direitos e deveres do estagiário estão descritos na Lei nº 11.788, de setembro de 2008. De acordo com a legislação, o estágio deve complementar o projeto pedagógico do curso e jamais atrapalhar a formação do educando. Mas o estágio não oferece benefícios apenas para o estudante. As empresas também saem ganhando com a contratação. Para Thaís Silva, que é assessora de comunicação e supervisora de estágios, o dia a dia da faculdade proporciona ao aluno a atualização dos seus conhecimentos. As vantagens de ter um estagiário, né, de contratar um estagiário, são muitas, né? Mas eu acho que a principal delas é a energia que o estagiário traz para o trabalho.
E não pense que um currículo cheio de informações garante a contratação. Na hora de recrutar estagiários, a Thaís presta muita atenção na escrita dos candidatos. Erros de português, pontuação e digitação podem levar um currículo direto para a lixeira. Com menos oportunidades e mais concorrência, o perfil comportamental pode ser um fator decisivo entre conseguir ou não uma vaga. Segundo a coach Adriana Guzmão, o estagiário deve investir em suas habilidades interpessoais. Alguns diferenciais que vai fazer ele chamar a atenção dos outros candidatos seria trabalho voluntário, projetos diversos, inglês intermediário ou fluente. Eu tenho uma dica aqui para vocês para usar a postura do poder, que é ficar uns 2 minutos com postura de vitória, igual a grandes atletas, e isso vai levar muita confiança e muito diferencial no processo seletivo. Apesar da crise, o mercado ainda está em movimento e existem sim vagas para quem busca aprender e dar os primeiros passos na sua área de atuação. No próximo bloco, os novos rumos para a cidade de São Paulo e as notícias do esporte. Voltamos já! A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Na última eleição, o número de votos brancos, nulos e abstenções bateu recorde e superou o índice de aprovação dos prefeitos e vereadores eleitos. Mas será que esses fatos vão impactar na gestão da cidade em 2017? O que fazer para recuperar a confiança do eleitor e reverter essa situação? Eu fui às ruas para tentar responder a essas questões. Tanto faz para mim, na verdade. A gente acha que vai melhorar, a gente vai ter uma melhora na economia e vai conseguir superar essa crise. Eu nem feliz nem infeliz, porque eu nunca precisei de nenhum deles, né? Tá melhor do que estava anteriormente, não vou dizer que tá 100%. Quem assumir essas cadeiras em 2017 terá um longo desafio pela frente. A situação política do país ainda é muito complicada. As eleições deste ano comprovam a desconfiança e a divisão da população. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o número de votos brancos e nulos foi o maior das últimas 6 disputas. A cidade de São Paulo tem pouco mais que 11 milhões de habitantes e desse número, 3 milhões e 96 mil optaram por não eleger um candidato a prefeito. A questão de ter uma somatória de brancos, nulos e abstenções maiores do que a votação do prefeito eleito não é um fenômeno apenas de São Paulo. É algo que nós já temos aí recorrente no Brasil e provavelmente isso denota um quadro de descrédito e descrença na política e nos políticos. João Dória conseguiu se eleger com um discurso de ser um administrador e não um político. Com isso, ele conseguiu afastar sua imagem da corrupção ligada aos políticos atuais. Esse discurso do empreendedor e do empresário faz sentido para as pessoas mais simples e para as pessoas que são trabalhadoras, porque o trabalhador não vê o empreendedor ou empresário como inimigo, mas como aquele que lhe dá emprego, lhe dá a possibilidade de melhorar de vida. Entre os desafios para reconquistar a confiança da população e atender às necessidades da capital, o prefeito eleito de São Paulo terá que assegurar a qualidade da segurança, saúde e educação. Segundo uma pesquisa do IBOP feita em setembro, são as áreas de maior preocupação do povo e os serviços com maior escassez. Eu não sei o que acontece no país que não está se assegurando nada. Não resolve um problema da segurança, não resolve um problema da saúde, não resolve um problema do ensino. Ainda mais com a situação que a gente está passando agora no governo, do governo federal e com eles querendo aprovar a PEC 241, acho que vai piorar a situação. Eles não investem na educação, não investem na segurança, eles não investem em nada, então eles só investem no bolso deles.
Para o atual presidente da Câmara dos Vereadores, Antônio Donato, o grande problema da cidade de São Paulo é a desigualdade entre a periferia e o centro expandido. Então, o grande desafio é, digamos, romper essa distância entre a cidade pobre e a cidade rica, a cidade que tem toda a estrutura urbana e a cidade que não tem quase nada nos extremos da periferia, principalmente. Para atender essas demandas da cidade, Sâmia Bonfim, eleita vereadora pelo PSOL, acredita que os eleitos devem pensar neste novo mandato como fase de reconquista ao eleitor e não de obtenção de benefícios próprios. Eu acho que eles precisam fazer com que seus mandatos sejam abertos à participação do público. Diante deste cenário, o que esperar para o ano de 2017? Eu não tenho uma boa perspectiva, não. Acho fundamental uma reforma política. Eu acho que 2017 vai ser um ano para o Brasil voltar a crescer. Eu acho que vai mudar um pouco para melhor, né? Porque para pior do que tá, não dá para ficar, né? Saindo da política local para a política nacional, a comentarista Bárbara Ferlin traça um panorama da atual situação do país, que também reflete diretamente na cidade de São Paulo. É evidente que a população está insatisfeita com a situação política do país e não é de hoje. Em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff conseguiu se reeleger após uma disputa acirrada com Aécio Neves. A partir daí, os ânimos esquentaram e uma crise política se iniciou. Uma situação marcada por diversas manifestações e revoltas, que se agravou ainda mais nos últimos 2 anos. A Operação Lava Jato ajudou a piorar essa situação e o estopim da crise foi o impeachment de Dilma. Contudo, a população ainda não estava satisfeita. Uma parcela sentia-se injustiçada devido à anulação do voto, enquanto a outra torcia por melhorias no governo liderado por Michel Temer. Quanto à cidade de São Paulo, as recentes eleições para prefeito representaram divergências. João Dória foi eleito em primeiro turno com mais de 53% dos votos válidos. Porém, uma grande parcela do eleitorado optou por votar em branco ou nulo, o que representa a recusa da população em escolher um prefeito. De fato, ainda é cedo para afirmar que as mudanças sejam positivas ou negativas, mas isso não muda a situação de descontentamento generalizado. E agora, o esporte. Bom dia, Carol. Bom dia. O Palmeiras está a 1 ponto do tão esperado título do Campeonato Brasileiro, verdade? É verdade. A torcida do Palmeiras mal pode esperar para colocar a mão na taça após 22 anos. Enquanto isso, a gente tem o Santos tentando estragar essa festa aí do Palmeiras. Ele está torcendo por um tropeço do Palmeiras na próxima rodada para poder sonhar com o título e levar a decisão para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, né? O Corinthians está sonhando ainda com uma vaga na Libertadores, mas para isso acontecer, o G6 precisa virar G7, ou seja, o Atlético Mineiro precisa ser o novo campeão da Copa do Brasil. Enquanto isso, o São Paulo vai, nem fica, está com o futuro completamente indefinido, está rezando para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Enquanto o Brasileirão está acabando, os fãs do surf estão ansiosos para essa próxima etapa que vai começar daqui a pouco. É verdade, o surf vai agora para essa última etapa, né, com o encerramento, né, da temporada. Então nós vamos ter mais uma chance de ver Gabriel Medina, Mineirinho, Felipe Toledo, toda a tempestade brasileira surfando as ondas de Pipe Masters no Havaí, que é a terra do nosso atual campeão mundial, o John Florence. E 2016 é o ano do esporte no Brasil. O vôlei tá sentindo saudade dos atletas olímpicos? Tá sentindo muita saudade, tanto que a Superliga tá recheada de atletas do esporte da Rio 2016 e até de outras edições olímpicas. Então nós temos Bruninho, Murilo, Serginho, Lucão, todos disputando aí a Superliga e deixando a competição ainda mais brilhante. Espero que a gente veja esses atletas brilhando ainda até o final em maio, Com certeza. Obrigada, Carol. Obrigada. No próximo bloco, jovens se reúnem no Ibirapuera para reviver as batalhas medievais e o som das bandas independentes. Voltamos já! Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios. Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso?
um arquiteto sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Agora vamos falar sobre um dos mais importantes prêmios do mercado editorial brasileiro, o Prêmio Jabuti. E vamos falar sobre ele porque na edição de 2016, na categoria Comunicação, o vencedor é um professor do Mackenzie, Carlos Sandano, professor do curso de jornalismo. Ganhou o primeiro lugar com o livro Para Além do Código Digital. A repórter Natália Zagari está ao vivo com o vencedor. Bom dia, Natália! Bom dia, Vivian. Isso mesmo, estou aqui com o vencedor da categoria Comunicação e finalista do Prêmio Jabuti 2016, o professor Carlos Eduardo Sandano. Professor, parabéns em primeiro lugar pela vitória e muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Vamos começar falando sobre qual é a importância para você do reconhecimento no prêmio, no maior prêmio literário do Brasil. Bom, bom dia, Natália, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, o prêmio do Jabuti, como você acabou de colocar, é o maior prêmio do mercado editorial brasileiro. Ser reconhecido como o melhor livro de comunicação de 2016 me dá muita satisfação. Primeiro lugar, pela possibilidade, né, de eu levar mais adiante, de ter esses momentos como esse aqui, de discutir, de trazer a questão que eu problematizo, que eu discuto no livro, que é o lugar do jornalismo, que é discutir o que significa fazer jornalismo de qualidade. Então, a partir da divulgação, eu já estava muito contente, né, de estar entre finalistas, muito mais ainda, agora que eu fiquei em primeiro lugar na categoria de comunicação. E tem me possibilitado, nessa semana aqui, conversando, indo até o mercado e levando essa proposta também de discutir o que significa um jornalismo de qualidade hoje, quando há uma abundância de informações, principalmente com as mídias digitais. Professor, como você mesmo disse, o livro discute a questão do jornalismo na era digital que está sobrecarregada de informações. A obra foi escrita porque você sentiu que o tema estava sendo pouco falado no mercado? Eu não sei se estava sendo pouco falado ou estava sendo colocado de uma maneira que eu achava que não é adequada. Se a gente olhar para as discussões sobre o jornalismo no século XXI, o que a gente encontra geralmente? A gente vê ou um discurso sobre modelos de negócio, o que é fundamental, o que é importante, a sustentabilidade do jornalismo como indústria, como mercado, a palavra indústria talvez não caiba mais, mas enfim, a questão de você trabalhar com modelos de negócios e, por outro lado, um discurso apocalíptico em relação ao jornalismo, né? Acabou o jornalismo feito hoje, não existe nenhum tipo de qualidade, a gente vai ficar fazendo listinha de BuzzFeed, etc e tal. E, na verdade, o que eu me questionava é, então, entre esses dois extremos, o que a gente poderia propor de discussão para repensar o lugar do jornalismo? Quais seriam os valores, essa é a minha discussão, os valores que pautam ou poderiam pautar a atividade do jornalista como profissional de comunicação hoje, nesse cenário de abundância de informações. E aí eu fui. Esse é resultado do trabalho de pesquisa, um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi na USP. Eu fui buscar na filosofia, eu fui buscar na sociologia, eu fui buscar em outras áreas, antropologia também, eu acabei adentrando um pouco nesse campo. Fui buscar alguns elementos que me ajudassem a pensar na questão dos valores. Quais seriam os valores que deveriam pautar, ou poderiam, né? Não é, também eu não construo aqui um deve ser do jornalismo. É simplesmente um caminho que eu vejo como possibilidade que dá uma resposta para o jornalista profissional ter alguma função relevante na sociedade do século XXI. Então, para o senhor, qual é a função do jornalismo no mundo interconectado? Não a função em si, né? Porque uma das discussões que eu trago no livro é justamente essa. Faz sentido a gente continuar competindo com a máquina? O que muitos modelos, o que muitas empresas jornalísticas continuam fazendo, né? Hoje menos, mas no momento que comecei essa pesquisa, era uma tendência, era competir com a máquina. Competir em que sentido? Em tentar oferecer uma maior quantidade possível, no menor tempo possível, de informações. Isso a máquina faz melhor do que nós.
vamos competir na internet em quantidade e velocidade de informação, nós vamos perder sempre. Então, aí me reposiciono. Um dos caminhos possíveis, é o caminho que eu discuto no livro, é a gente pensar o jornalismo não apenas como um trabalho técnico de produção de informações, de produções de informações verídicas, informações de interesse público, etc. Isso continua importante, eu acho que há uma parte do campo jornalístico que trabalha com esse sentido, com essa concepção de jornalismo. Mas eu acho que o jornalismo pode também ter uma concepção mais intelectual, que eu chamo no meu trabalho de uma concepção epistemológica do jornalismo, ou seja, produzir narrativas que expliquem para o leitor o mundo, narrativas mais complexas, narrativa que tem um tempo maior de apuração, tempo maior de reflexão antes de serem publicadas. São narrativas que, no lugar de tentarem se eximir, né, aquela concepção tradicional de imparcialidade do jornalismo, que é um dos valores que eu discuto no meu livro, de ausência de ideologias, de ausência de visão políticas, ausência de juízo de valor, eu proponho a gente pensar um jornalismo que trabalha em parcialidade no sentido do quê? De articular o maior número de visões possíveis, o maior número de juízos de valores possíveis. Então, é o que eu proponho, uma narrativa melhor elaborada, uma narrativa que seja mais uma reflexão do mundo do que simplesmente uma descrição do mundo. E a gente tem bons exemplos desse tipo de narrativa, não? Há um exemplo clássico no Brasil hoje, a revista Piauí, há documentários hoje sendo produzidos também, não só no campo do escrito, mas no campo audiovisual também. A gente tem ótimos documentários, a Globo News é um bom exemplo disso, o Netflix agora abrindo um campo para a produção de narrativa jornalística com esse tipo de pegada, com essa visão mais aprofundada da realidade. A gente tem livros, reportagens também como um campo jornalístico hoje, onde você possa desenvolver. E o que me satisfaz muito, Natália, a gente eu vejo muito também em trabalhos dos estudantes aqui do Mackenzie, muitas vezes refletindo esse tipo de visão jornalística, essa proposta desse tipo dessa narrativa do contemporâneo. Há vários TCCs que eu tenho acompanhado nos últimos tempos aqui, nos últimos anos no Mackenzie, eles têm já com esse grau de elaboração. Então não é algo... A complexidade está no mundo, não é o seu trabalho que tem que ser complexo, né? Você tem que estar aberto para entender o mundo e poder explicá-lo. E mesmo estudantes de comunicação, eu tenho a satisfação de perceber que conseguem, muitas vezes, se apropriar dessa proposta e produzir um jornalismo de qualidade, pelo menos de mais qualidade até do que às vezes eu vejo no mercado. Que bom, professor. Olha, nós agradecemos a sua participação. Novamente, mais uma vez, parabéns pela vitória, tá bom? E os vencedores de todas as categorias do Prêmio Jabuti vão passar por mais uma etapa, que vai determinar quem é o vencedor final do prêmio em si. Obrigada, bom dia. É com você, Vivian. Obrigada, Natália, e boa sorte aí ao professor. Aos domingos, um cantinho do Parque Ibirapuera, perto do Obelisco, torna-se a arena de combate de uma batalha medieval. Trata-se do swordplay, o esporte inspirado nas batalhas da Idade Média, que simula uma luta de espadas, machados, lanças, arcos e flechas. O repórter João Pedro Xavier nos traz detalhes dessa interessante modalidade. Num domingo comum aqui no Parque do Ibirapuera, você pode encontrar diversas atividades. Tem gente pedalando, correndo, fazendo piquenique, jogando bola, tudo o que você imaginar, até mesmo lutando. Essa cena é parte de um treinamento de swordplay, uma atividade física que simula combates de armas brancas baseados na era medieval e em artes marciais. Nas regras do confronto, o golpe no tronco é considerado mortal. Quem tiver o braço e a perna tocados pela espada ficam impossibilitados de usá-las até o final do combate. Os ataques no pescoço e na cabeça são proibidos. Para que os ferimentos das lutas não se tornem reais, as armas são feitas de canos de PVC, revestidos com espuma e cobertos por fitas adesivas. É uma atividade que você desenvolve muitas coisas, além da brincadeira, né, que é divertido. Você aprende a trabalhar em grupo, você aprende a ter responsabilidade. E você tem que pensar no grupo inteiro, de um jeito que o grupo inteiro fique bem no final. Então você acaba tendo visão, você começa a desenvolver uma liderança. A prática deriva do RPG, um jogo de interpretação, e de uma variante chamada LARP, em que praticantes se vestem, falam e agem como seus personagens. Eu achei uma experiência muito legal, porque, pelo menos eu, como eu gosto de jogar videogame, a maior parte das vezes a gente fica tipo, seria muito legal se eu conseguisse ver isso realmente na vida real. E, assim, não é realmente a parada, mas você consegue ter uma noção, entendeu? Você tem, tipo,
você chega até a suar, você fica cansado, então é muito legal essa sensação. Isso aqui ensina muito o conceito de união, o conceito de família, o conceito de amizade entre todos, principalmente o conceito de honestidade e fair play, porque é um esporte que exige o fair play, exige honestidade. O confronto reúne aproximadamente 40 jovens no gramado atrás do auditório do Ibirapuera. Ele é gratuito e acontece a todos os domingos às 14 horas. No cenário musical, tanto brasileiro quanto internacional, diversas bandas descartam laços com grandes gravadoras e lançam mão de uma atuação mais livre e autônoma. São as chamadas bandas independentes, que lutam para achar seu espaço no meio musical. A reportagem é de Samantha Rezende. A evolução da internet, que ajudou a divulgar novos projetos musicais, garantiu um novo espaço para quem queria investir no meio independente, que só continua crescendo. Os sites, blogs e plataformas se transformam em alternativas para músicos que não conseguem apoio de gravadoras para emplacar em rádios e programas de televisão. A autonomia de poder definir o seu próprio estilo sem a interferência de grandes empresas traz para os músicos independentes uma originalidade difícil de se encontrar na grande indústria musical. O cenário independente brasileiro deu um boom nos anos 90 e atingiu o ápice no começo dos anos 2000 com a cena emo. Agora, com a alta no mercado de produção independente musical, diversos festivais são organizados pelo Brasil em prol de artistas autônomos, que reúnem bandas de todos os cantos do país em busca de divulgação e boa música. O mundo da música e de bandas independentes é conhecido pela união dos que fazem parte desse setor e conhece as dificuldades enfrentadas no dia a dia. A missão é continuar a fomentar a música independente brasileira e fazê-la se tornar sustentável, assim como continuar trazendo novos estilos para as pessoas ouvirem. Depois da música, a Samantha, que é muito ligada à cultura, fez um passeio pelo mundo nerd no cinema. Ela mostra que os fãs de Harry Potter e Star Wars têm motivos para comemorar, pois as franquias estão de volta às telonas. O cinema de 2016 foi o ano para os nerds. Tivemos Marvel em peso com Guerra Civil estourando nas bilheterias em abril e agora em novembro Doutor Estranho chegou para consolidar que histórias de super-heróis vieram para ficar. Outros filmes como Deadpool, A Sensação de 2016 e Esquadrão Suicida, A Decepção do Ano, também fizeram parte do grande cenário da cultura pop, que só vem crescendo com a 7ª arte. Para o final do ano, 2 estreias estão deixando os fãs desesperados, comprando ingressos antecipados, ficando na fila horas, comprando fantasias e indo fantasiados. E não podia ser por menos, já que a gente está falando de 2 franquias muito famosas, Harry Potter e Star Wars. Para quem ama o bruxo mais famoso do mundo, a prequel Animais Fantásticos e Onde Habitam vai adaptar o livro do mesmo nome, que cataloga 75 espécies de criaturas mágicas do universo de Harry Potter. E vai contar as viagens do autor do livro, Newt Scamander, 70 anos antes do início da história que todo mundo já conhece. Rivalizando com a mágica, Rogue One, uma história do Star Wars, vem para segurar as expectativas de quem ainda está esperando a Rey acabar com todo mundo no próximo filme. Mas, como vamos ver isso só quem sabe em 2017, vamos acompanhar Rogue One, que se passa antes do episódio 4, Uma Nova Esperança, e fala da tentativa de roubo dos planos da Estrela da Morte. E aí, ficou animado? Você sabe que não pode perder nenhum desses filmes, porque o Facebook vai te encher de spoiler que vão destruir a sua vida. É isso aí, tchau, tchau! E é com um pouco mais dessas imagens que a gente termina o MAC Notícias de hoje. Um bom dia e até amanhã!